Olá! Iniciando! Estamos chegando à última live da minissérie. Eu tenho que colocar aqui nos comentários. Live, vamos lá. Live como o terapeuta de si. Vamos chegando, minha gente. Boa tarde. Chegando no nosso último encontro dessa série, né? Primeira temporada aqui, Cecília Flix. Meus resultados, meus atendimentos. Tarará. Que lição de casa feita. Boa tarde, Maria da Galima? Bom, Maria. Essas abreviações do Instagram, elas são um desafio, né? Porque a gente não consegue entender às vezes o nome direito. Bom, Flá, boa tarde. Pri, boa tarde. Okeaneges, boa tarde. Cecília, minha xará, boa tarde. Vamos chegando. Marisa, boa tarde. Então eu estava falando aqui, estava fixando aqui o comentário, que hoje é a última live dessa minissérie. Essa minissérie Cuidando de que Cuida, aquecimento, preparação, workshop Terapeuta de Si, que começa segunda-feira, dia 6. E vai estar incrível o workshop. Se você ainda não se inscreveu, gente, corre que dá tempo. É só clicar no link do Instagram logo abaixo do meu nome, 100% online, 100% gratuito. Tá muito bacana. A gente estava fazendo as últimas revisões das aulas. Tá incrível, tá incrível, tá incrível. Além do workshop estrear na segunda-feira e você poder assistir aí no seu tempo, ver e rever as aulas que vão ser disponibilizadas e tudo que vai ser disponibilizado. Eu tô preparando mais algumas surpresas para a semana que vem, para a gente aprofundar a conversa do terapeuta de si. Então é super importante que você esteja conectada, conectado, para poder aproveitar tudo, ver tudo, receber tudo. E hoje a gente vai ter esse super bate-papo com essa convidada, com a Fernanda Martinelli. Ela já deve estar entrando daqui a pouco. A Fernanda é minha aluna, uma super profissional, uma psicóloga clínica incrível. E ela vai trazer um pouco dessa grande temática, de que maneira essa questão do olhar para si, do cuidado consigo mesmo, do relacionamento interior, a maneira como você lida com o seu mundo interno, a maneira como você lida com você, está diretamente ligado ao seu manejo clínico, está diretamente ligado aos seus resultados nos atendimentos. Como é que a gente mexe nessa fórmula? Porque é quase que uma fórmula, você mexe nesse fator, você mexe nesse resultado. E muitas vezes a gente fica completamente preocupada em mexer na técnica, em mexer no resultado, sem olhar para onde a alquimia realmente acontece. Então, o terapeuta de si e toda essa temática de olhar para si primeiro, ela não se refere só ao óbvio. Ela não se refere só, eu só consigo ajudar o outro se eu estiver bem, eu só dou o que eu tenho. É mais que isso. É um elemento alquímico de transmutação. Sem ele, sem olhar para o vínculo terapêutico, sem olhar para como é que estão as nossas questões e como é que essas questões afetam o nosso olhar, afetam a nossa escuta, afetam a nossa fala. Sem entender isso é muito difícil, independente da técnica, abordagem que você tenha eleito para a sua prática clínica. Então a gente vai aprofundar nisso hoje, certo? Verdade, Valerinha, o autocuidado emocional é fundamental e a gente precisa entender o que está por detrás disso, né? Silvia, boa tarde. Si Bonfim, tá sempre por aqui. Valerinha, também é um prazer. Você é consteladora, Valerinha, que legal. Terapeuta e consteladora. Daiane, Simone, Tati, Rodrigo, Maria Cris, Mariana, Pri, boa tarde. Lembrando que eu adoro aquela coisa é, do pensamento simbólico, né? Da gente pensar que a gente está se adentrando aqui na nossa sala, na nossa roda, e você está tomando o seu lugar, se acomodando, imaginando que a gente está juntas, assim, juntos numa corrente
de aprendizado, de troca, nessa potência que a gente gera quando a gente forma um círculo de aprendizado e de troca, né? O poder do círculo, o poder do grupo. Então, se achegue, se assente, tome o seu lugar, enquanto a gente está aguardando aqui a Fernanda. Fernanda, venha, Fernanda, transmitir ao vivo com... Já mandei aqui o convite da minha convidada poderosa, linda. Aí está ela. Oi! Que legal! Tudo bem? Tudo bem, Fê? Seja bem-vinda. Tudo Que bom que bem. você está aqui. Obrigada. Muito bom, Que muito ótimo. legal. Você me ouve bem? Separei um cantinho aqui no quarto da minha filha para falar, porque às vezes cai lá dentro, né? Aí eu falei, dessa vez não pode cair, ainda mais com a Cecília Laureano. Ah, que bom, que cantinho especial. Tem um love É, aí atrás. Esse nosso encontro transmita essa qualidade, né? Do quarto da sua filha, esse love por nós. verdade. É, Então, que que bom, legal. Boa Fê. tarde para todo mundo que está aí, seus seguidores, né? Várias pessoas entrando, né? Sim, sim, vai aquecendo, vai aquecendo. Ainda mais hoje em dia, né, com todas essas novas realidades, tantas coisas acontecendo, é normal. É, Então, boa muitas tarde para quem. lives. Sim, muitas. Então, Uhum. queria primeiro te agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua fala, de estar aqui e compartilhar a sua experiência, né? Você que é uma psicóloga clínica, está aí na linha de frente, no consultório, atendendo há anos, tem a sua própria vivência e tem a sua vivência, porque a gente vem conversando aí, do terapeuta de si, de tudo que se refere ao relacionamento interior. E um pouquinho antes de você entrar, eu estava assim, compartilhando aqui com o pessoal, né, que essa questão do relacionamento interior, ela não é só pelo óbvio, não é só porque eu preciso me cuidar, ela tem uma ligação direta com os nossos manejos clínicos, com os nossos resultados clínicos, e aprofundar a conversa a respeito disso é um dos objetivos aqui, né? É, Então, verdade. primeiro queria te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho, Tá me né, como vendo é... direitinho? Tá escutando bem? Tá tudo ótimo, Sim, né? tá tudo Então ótimo, tá. tá tudo ótimo. Então, meu nome é Fernanda, né? E eu sou psicóloga há mais de 15 anos. E eu tenho uma formação, alguma das minhas formações em linha de atuação é da TCC, né? Da terapia cognitiva comportamental. Sou psicóloga sistêmica, consteladora. E há muito tempo eu estava transitando aí pela técnica da TCC mais voltada para depressão e ansiedade, Hum. sempre, porque eu nunca mais vou esquecer o mito do curador ferido, porque a gente só vai para essa área porque a gente tem alguma metáfora de vida para cumprir, né, nessa ajuda ao outro, né? Então, para você é E verdadeira essa fala que o mito do curador ferido para você encaixou. Sim, isso é muito. verdade. É. Eu não sei se quem já viu, você tem o PDF, né, do A Terapeuta de Si, né? Sim, o e-book. E o e-book é. E quando eu li aquele e-book, eu achei que eu estava falando comigo mesmo, porque na verdade todos nós carregamos a bênção, né, e a maldição do curador ferido, né? Quando a gente busca uma profissão de auxílio ao outro, né, desenvolvimento humano, né, terapeuta holístico, mas que vai cuidar desse lugar do outro, do interno do outro. E eu vim desse lugar, né? Eu vim desse lugar da depressão. E aí, aquilo, quando eu li o terapeuta de si, o PDF, o e-book, eu fiquei meio embebedada, assim, um pouco emocionada. Eu já tenho esse negócio de chorar à toa. E aí, como eu já estava vindo de uma caminhada, né, desse lugar mais de aprofundamento, né, das minhas questões de volta à casa interna,
eu, mesmo fazendo terapia, mesmo sendo consteladora, mesmo auxiliando os outros, a gente sabe que existe muitas nuances em nós que precisam de uma atenção muito genuína, muito específica, né? Que requer mais cuidado do que você mesmo imagina. E aí, quando eu li a terapeuta de si, eu falei, nossa, a Cecília Laureano tem uma história, assim, muito, que reverbera muito na minha, assim, muito identificação, sabe, com o mito do curador ferido, né, porque a gente tá ali no cuidado com o outro, porque também já ultrapassou alguns lugares em nós, né. Uhum. Então, eu me vi muito assim. E quando eu comecei a fazer essa busca dessas formações mais ligada a essa gentileza e empatia, né, comigo mesmo, eu já estava um pouco cansada da clínica, já estava um pouco... exaustão emocional, se fala, por conta das afetações, né? Então, a gente é muito afetado pelas histórias do outro e a gente já tem a nossa história para carregar. Então, acho que para mim... eu passei a me enxergar de uma outra forma. É como se houvesse um desaceleramento, sabe? Porque eu me via muito no automático, no automatismo. E quando chegava em casa, eu estava exaurida. E de tanto atender. E você se Então, cobrava? Você se cobrava, assim? Você tinha uma outra coisa que eu escuto bastante dos profissionais? Ah, um processo que não está andando, ou, poxa, o cliente não tô vendo resultado, caramba, o que que eu faço? Você tinha essa coisa de se cobrar e se sentir responsável em mudar o outro? Tinha esse peso para você? tinha, né? Tem alguns momentos, agora já não tem mais, né? Tinha, mas assim, é mais essa questão de buscar um resultado, né? De querer um resultado, porque como a TCC é uma técnica muito diretiva, você acaba se modelando nisso, né? Nos protocolos, né? Tem muitos protocolos para seguir e eu já estava um pouco assim, querendo encaminhar algumas pessoas, porque não estava havendo um estímulo que trouxesse um pouco da transformação que eu estava esperando. Às vezes chegava a me colocar nesse lugar de chicotinho, né, que a gente fala, porque tem essa questão dos críticos, né, que a gente carrega. Não tem como, a gente carrega os nossos críticos internos, de que você tem que ser a perfeita, né, de que Uhum. você tem que dar conta de todos os seus pacientes, de que você tem que ser bem-sucedida nos casos, né, porque ali está o seu nome, ali está a sua cara, ali está, né, é dali que você vai também ampliar a sua clínica. Então, Também tá o seu sustento, né? O medo tá o de... sustento, tá tudo, né? Eu Sim. acho que tá. E aí, eu tava entrando na maldição do Kiron, né? Não na benção do... Sim, Que tem sim. a benção de ser terapeuta e a maldição, né? A gente entra num lugar muito de superpoderes, né? É, do Salvador, né? Do Do Triângulo do Drama. Salvador. E aí eu me via diversas vezes embolada nessas questões que eram minhas e que eu precisava estar olhando para isso com mais cuidado. Mas com certeza, mesmo eu fazendo terapia, mesmo eu fazendo meus processos pessoais, que eu faço terapia também, intervisão, supervisão, tudo que a gente faz é importante, sim, mas ter um olhar específico para esses lugares do crítico interno, de você parar para se escutar, de você começar a perceber que você não precisa salvar todo mundo, e nem deve, porque isso é que te atrapalha, né? Então, eu acho que é uma ampliação do olhar, mas essa ampliação perpassa por nós primeiro, né? Porque se a gente não se olha dessa maneira gentil, delicada, olha, aqui tá mais, vamos ter que passar mais remedinho aqui, vamos ter que jogar mais um antisséptico aqui, vamos ter que
fechar aqui agora com um curativo, né? Se a gente não cuidar bem dessas nossas feridas, a gente não consegue cuidar do outro. E isso é um fato. E aí eu percebi esse lugar de incômodo, de inquietação, de querer encaminhar alguns casos que estavam pesados para mim. Não que eu não desse conta, mas que realmente eu estava enfarada, é a palavra, eu estava enfarada. E tinha hora que eu chegava em questionamentos, assim, nossa, eu acho que todo mundo passa por isso, assim, quando está vivenciando muito tempo afetações que vêm do psicólogo, né, de quem trabalha com gente. Uhum. Será que é isso mesmo? Será que eu vou ficar aqui me sentindo assim pro resto da vida? Vou carregar esse peso para sempre. Acho que eu não quero isso para mim. Diversas vezes eu pensava. Sim. E assim, e aí às vezes assim, não, a pessoa não quer te deixar e você fala, não, mas eu preciso respirar, né? E aí tinha uma dificuldade mesmo de olhar para quais eram os meus limites em relação a essa profissão de ajuda, né? Quais eram os meus limites. E hoje eu já consigo selecionar. Tem situações que eu não pego mais, que eu sei do meu limite, sabe? Daquilo que eu realmente quero e dar continuidade, dar prosseguimento, tá ali como suporte, ajuda e apoio. Então, eu ficava muito nesse lugar do crítico, assim, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. E essa E se eu não der conta, eu sou ruim, eu sou incompetente, eu sou fracassada, minhas formações não valeram de nada, sabe? Ou a questão da síndrome do impostor, né? Eu sou uma farsa, né? É uma fala. É uma severidade, eu sou uma farsa. Isso, é uma severidade. E também de uma coisa que eu tô aprendendo lá, né, com você, que é assim, é como se tudo... É como se eu tivesse que ainda... É a síndrome do impostor mesmo. Ainda me preencher demais, né? Tá tudo certo aqui dentro. Já tenho recursos suficientes, eu não preciso entrar nesse jogo do impostor, né? De que eu não vou dar conta, de que o processo do outro é meu, porque não é, né? Ele vai dar conta do processo dele, né? Então... com o que ele tem e com o que eu ofereço também de possibilidades e recursos. Então, é uma jornada muito interessante e gera muita curiosidade, sabe? De você parece que muda o seu olhar, né? E tinha muito tempo que eu não vivenciava isso, assim, estava no automático. Esse automático é que estava me fazendo pensar em desistir, porque eu estava ficando cansada. Indo para a exaustão, né? Para o padrão, a maldição de Quirón, indo para a exaustão. E o que é interessante disso que você está falando, Fê, é que esse lance da crítica interna e desses processos de autocobrança, de autosseveridade, esse olhar para si dessa maneira, quando eles disparam, e pode ser diariamente, às vezes tem algumas pessoas que têm esse padrão muito forte, e você não tem recursos para lidar com eles, ou seja, talvez você tenha uma sessão de terapia com a sua terapeuta dali uma semana, dali 10 dias, mas o consultório é todo dia, essa cobrança é todo dia, e você mora nessa casa com essa fala todo dia. Então, se você não vira essa chave, não encontra um caminho de ficar gostoso dentro de você, é muito difícil encontrar o outro, né, a partir disso, porque as afetações vão estar sempre dentro dessa qualidade interna, né? Faz sentido dizer isso para você? Nossa, muito sentido, porque aquilo que você falou, assim, o tempo inteiro você é afetado pela história do outro. Se a gente não é ser humano, a gente não é afetado. Eu sou afetado o tempo inteiro pelas histórias do outro, né? Assim, as fragilidades do outro, até lugares que o outro que o outro tá preso e eu já venci esses lugares em mim, né? E aí você começa a perceber, assim, né, que às vezes a gente acha que autoconhecimento é só você fazer terapia, é você buscar ler, buscar evoluir nesse sentido de ler, né, de buscar uma técnica, mas você mesmo coloca isso muito bem lá, autoconhecimento é para além disso, né, é para além, é você conhecer os seus recursos, né, você conhecer que há mais de você em você mesmo, né? Então, Sim. é uma autodescoberta constante, porque é um processo, né?
Sim. E aí, quando você começa a descobrir que, nossa, há mais de mim em mim, oh, uau, há mais de mim em mim, eu consigo respirar agora, não tô afogando mais, Sim, né? Eu sim. acho que isso foi, assim, nossa, um gancho, assim, para mim. E também entrar em contato com essa possibilidade de traumas, né? Que você coloca também muito... não sei se todo mundo sabe aqui, né? Que você é especialista em trauma e a gente vai estudando, 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 estudando. Depois a gente vai percebendo que a gente precisa revisitar certos conceitos, certas teorias que a gente foi deixando, abrindo mão por conta da técnica que a gente utiliza, Uhum. né? E essa questão do trauma, para mim, foi determinante para entender muito dos processos dos meus clientes, muito dos meus processos, né, de vínculo, né? E a questão mesmo de entender fisiologicamente o que acontece quando a pessoa está vivendo várias traumatizações e por isso a mudança não, não acontece. Porque não adianta você chegar com um protocolo pronto e ela não liberou aquela carga ali, ela não abriu espaço para isso ainda e nem vai conseguir fazer isso pela mudança de pensamento. Não Uhum. é? E a TCC trabalha muito com mudança de crença e pensamento. E Uhum. aí você começa a perceber, nossa, tem mais para me poder estimular e ajudar o outro a soltar, né? Uhum. Então, é bem interessante essa vivência de trauma aí, essas colocações, porque a gente está exposto a trauma o tempo inteiro, né? Tá. Traumatização, porque por causa das histórias do outro, né? E Sim. a gente já tem as nossas, e se as nossas não estão curadas, Ah, você está mais vulnerável ainda à traumatização quando você tem os seus processos de trauma e traumatização que ainda talvez não tenham sido vistos, ou seja, a sua vulnerabilidade, você já tem uma ferida aberta. Vamos imaginar, você já está com a perna machucada, aí você vai e cai naquela perna, a chance de machucar mais do que se essa perna tivesse sadia ou sem nenhum tipo de machucado é muito maior. Então, se a gente tem os nossos processos e a gente fica nessa exposição à traumatização vicariante, as chances de a gente entrar em burnout, inclusive, né, entrar em processos importantes, e existem pesquisas mostrando, né, os índices de exaustão e burnout para os profissionais da saúde, é que é alto, muito né? importante jogar luz sobre isso. A Liana, na live de quarta, ela trouxe uma frase super importante, que nós, como terapeutas, às vezes ficamos muito defasados no olhar que o processo terapêutico tem para além da técnica, que tem a ver com a escuta, tem a ver com a afetação, tem a ver com o vínculo, tem a ver com como eu olho o conteúdo que chega e como o conteúdo que chega entra em mim. Então, todos esses, entre aspas, bastidores dos processos, muitas vezes ficam fora dos nossos olhares reflexivos, de pensar no processo e nas estratégias terapêuticas do nosso trabalho. E é nesse lugar que a nossa energia vai drenando, que muitas vezes a gente vai se perdendo, que muitas vezes a gente vai se atropelando e vai começando um novo dia nesses atropelos. Então, isso que você está trazendo é super importante, porque ele vai de encontro à questão do vínculo. E como é que foi? E É. como é que tá essa questão de vínculo terapêutico para você com seus clientes? Ah, o Como é que foi resultado, aí? né? Não, né? Olha eu com o resultado aqui de novo. Eu tenho essa mania do resultado, isso veio da TCC. Não, a questão do vínculo, eu sinto que os meus pacientes, porque a minha linguagem mudou um pouco, sabe? Essa linguagem mais empática, essa não é controle da ansiedade. A ansiedade, ela diminuiu, assim, ela meio que se diluiu, porque A sua ansiedade, você disse? no sentido assim, como terapeuta, todos nós temos ansiedade, né? Ai, Uhum. né? Faz a agenda de acordo com daquele problema, né? A causa raiz que você está ali motivada a auxiliar o cliente e tal, que é assim que a TCC trabalha, como agenda terapêutica. E aí você
percebe que você tem uma ansiedade para fazer o processo acontecer de forma sistemática, perfeita e para gerar um resultado. Essa ansiedade em mim, ela sumiu. Eu não tenho mais essa ansiedade. Isso é uma coisa muito boa, porque eu estava lutando contra a mim mesmo, sabe? De chegar ansiosa para poder fazer o processo acontecer, né? Ou E sem ver o processo perceber, isso acontecer. interferia no seu manejo, no seu olhar, na sua fala, na maneira como o Sim, cliente era recebido. E quando isso muda, ou sim, seja, quando a ansiedade deixa de ser protagonista do seu atendimento ou está a cargo do seu atendimento e você pode estar nesse é. espaço interno mais gostoso, como é que o teu cliente recebe isso? Como é que fica o teu atendimento? Como é que está Eles ficando? se vinculam, eles se vinculam, eles se vinculam, eles se vinculam. Então é muito interessante, porque há um vínculo, eles vão ficando mais à vontade e há uma fluidez, né? Porque assim, por mais que você já tenha paciente que está com você há mais tempo, parece que aquilo também, quando você solta, você parece que dá uma relaxada, né? Eu sinto assim que abre espaço para mais pessoas aparecerem. É como se fosse uma ressonância do seu campo, do seu corpo, da sua, até da sua vibração, porque você acaba atraindo aquelas pessoas que também estão buscando isso que você está ressonando, né, a Uhum. palavra. Então, eu sinto isso, muitas pessoas começaram a procurar, outras pessoas começaram, porque assim, em pandemia a gente até, eu fiquei fechada, né, o consultório, fiquei só no online. Em tempos de pandemia, ao invés de diminuir, eu comecei a perceber um crescimento. E assim, foi muito natural, sem eu ficar me cobrando, Sem sem eu ficar. tanto esforço, começou a acontecer, né? A carreira começa a deslanchar. Com E nesse as sentido, pessoas né? De vão muita gente. indicando, né? Umas pessoas indicam outras, porque sente na sua fala esse respeito mesmo com seu tempo e ritmo. Acho que é tempo e ritmo. É. Tempo e ritmo. E é super interessante isso que você está dizendo, e eu fico feliz de ouvir isso na sua fala, porque sempre que me perguntam isso, e eu recebo, eu acho que é a minha pergunta campeã, assim, eu recebo muita pergunta aqui pelas redes ou por e-mail, que é como é que eu faço minha carreira dar certo, como é que eu faço minha carreira deslanchar, puxa, eu estou aí tentando, os clientes não vêm. É a minha pergunta campeã, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Você precisa mexer no atendimento. Para mexer no atendimento, você vai ter que mexer em você. Então, quando esse olhar muda, a qualidade do vínculo muda, os clientes sentem essa mudança de olhar, Sentem. as indicações aumentam, o campo muda e de repente você começa a vir gente, e aí a coisa vai, você vai É, entendendo o processo. Então, é isso a mesmo. chave, é isso que eu sempre falo, a chave que a gente procura muito para fazer essa carreira dar certo, para viver de consultório, viver do que a gente ama, porque a gente ama essa área. Ninguém se senta com o trauma de alguém se não amar. Você não vai ficar 8, 9 horas ouvindo histórias de cair o Ouvindo. cabelo da cabeça. Sim, É mesmo. hoje eu passei a manhã toda atendendo. E nossa, a gente visitou uns lugares, a gente é só amando, a gente é apaixonado por isso. Então a gente quer viver É dessa mesmo. paixão, né? É E para mesmo. mim, eu não tenho a menor dúvidas, eu sempre vou falar isso. A chave da carreira bem-sucedida tá no olhar do terapeuta. E o olhar do terapeuta só muda quando o olhar em relação a ele muda. Né? Quando o seu Sim. olhar mudou, quando a ansiedade foi embora, quando você começou a saber o que fazer, porque tem isso também, né? Eu acho que uma coisa bacana do terapeuta de si, que a gente fala essas coisas. Algumas coisas que a gente está trazendo aqui pode soar não novidade, no sentido de eu Uhum. preciso ter autocuidado comigo, eu preciso me tratar bem, eu preciso ser gentil comigo mesmo, eu preciso me acolher. Muito legal. Como? Ok. Né? Como, Como eu exatamente. faço isso? Eu preciso É saber mesmo. como, né? Fazer É isso. verdade. Não é só fazer sentido, agora eu preciso ter um processo para saber entrar lá dentro em mim mesma, no meu dia a dia, porque a gente atende todo dia e não dá para a gente estar com a nossa terapeuta todo dia, né? A gente também é normal que a gente faça semanal ou quinzenal, cada um nos seus processos, mas a gente precisa ter esse lugar dentro da gente, né? E foi fácil aprender o como, Fê? Como é que foi?
Foi fácil olhar para você? Como é que foi aí descobrir como mudar o olhar? Como é que ele foi mudando? Ah, Foi... eu sempre gostei de olhar. Tenho essa mania de querer olhar. Eu sempre fiz ciclos de terapia, ciclos disso, de aquilo, não de curso, mas ciclos de processos internos, de autodesenvolvimento e tal. Mas, assim, quando eu conheci a Cecília, assim, eu achei, foi uma coisa meio sintonia, né? Você vai se achegando pela fala, você vai se achegando pela forma que a pessoa fala, aí vai havendo conexão. Aí eu fiz, né, antes do terapeuta de si, o focalização, e o focalização trouxe essa ampliação para mim, né? De olhar para esses lugares em mim com mais gentileza. E aí veio focalização o 3 e 4, enfim. Mas a gente tem que entender que existe uma técnica que você vai atuar e existe aquilo que você vai levar para a sua vida como uma construção de como desenvolver essas habilidades em si, porque para os outros nós somos ótimos, né? E isso era a maior reclamação aqui do meu marido. Não, você faz isso para todo mundo, como é que você está cansada desse jeito? Eu falo, não, mas eu não sou minha psicóloga, né? E aí eu sempre estava exausta. E eu falei assim, gente, faz sentido eu dar uma revisitada nesses lugares e encontrar com esse lugar de carinho, afeto comigo mesma. Foi uma coisa muito grande, muito. Gente, mas eu não estou conseguindo encontrar a palavra. Foi uma descoberta, como se eu tivesse ganhado um tesouro, sabe? Assim, é como se. Eu acho que eu escrevi isso num depoimento que eu fiz para você. Eu estava com saudade de mim, sabe? Eu estava com muita saudade de mim. Sabe, eu estava com muita saudade desses lugares em mim, desse lugar de autoaceitação, desse lugar de não usar, né, o superego para ficar o tempo inteiro me batendo, né? Tem gente que chama de crítico interior, tem gente que chama de superego, tem gente que vai chamar de o nome que quiserem dar, São né? tantos nomes, né? Autossabotador, enfim. Eu pegava eles e carregava eles e ficava pesada com eles. E agora eu tô assim, fazendo uma amizade com eles, porque tá sendo legal essa amizade. Tá legal lá dentro de casa, a gente tá super, né? A gente tá no nosso isolamento numa boa. A gente tá interagindo, tô tentando entender por que isso tá aqui, né? Isso aqui não tá à toa. Então, eu acho que é uma coisa, é um processo, uma jornada muito que estimula muito e encanta a gente, e a gente começa a ganhar um entusiasmo, um fôlego, né? Um fôlego para você entender que tá tudo bem, isso aí faz parte da sua existência e tá tudo bem, você tá com isso agora, né? E aí a gente começa a perceber que a gente tem estações do ano dentro de nós, né? Primavera, você tá com mais cor, tá florindo, né? Tem invernos que você tá lá, uma tristeza profunda, uma chuva, um congelamento, né? Aí tem um sol, um verãozão. Eu tava no verão, tava quente, uma agitação aqui dentro. E para você segurar isso, para ir para um atendimento, né? Você ansiosa, querendo fazer dar certo, e sabendo que o processo é do outro, eu mantinha essa pressão interna, né, no meu funcionamento. Então, agora eu fiz as pazes com essa estação do ano, do verão, sabe? Que vinha E é legal quando eu escuto você falar dessa pressão interna, né? Em relação a si. É tão natural colocar a pressão no processo do outro, porque é tão automático, porque o olhar está desse jeito, né? Essa relação direta que às vezes não é fácil explicar de maneira objetiva e ela está sempre presente no processo, né? E essa autocobrança, né? É exatamente isso, uma autocobrança que vem, né, de alguns lugares em nós, ligada ao nosso vínculo, né? Nosso vínculo e as nossas histórias, os nossos traumas e o histórico vivencial que você tanto fala.
Tem E uma outra coisa que você falou muito interessante também, que foi, eu estava com saudade de mim, né? Foi um tesouro descoberto, etc. Porque acho que uma das maiores coisas que a gente pode entregar no atendimento é a qualidade da nossa presença, né? E se eu não estou uhum, inteira, se eu não estou completa, se eu estou, né, porções de mim que já não estão mais aqui, é muito difícil entregar essa presença para o nosso cliente, né? Então, quando sim, você que a gente está se muito cheio, né? reencontra, ele tem a chance de te encontrar inteira ali para você Uhum, poder fazer o processo, né? verdade. Esse estado de presença qualifica mais ainda a nossa escuta, né? Sim, Você está inteiro. sim. Então, isso também é um grande aprendizado e eu não quero parar de aprender. E hoje você sente esse ânimo do atender e tá gostoso e tá legal e como é que tá? Sinto. Eu, assim, eu não sei se deve ter terapeuta cognitivo aqui e tal. Eu não estou mais tão protocolada. Tá mais Eu não estou fluida? abrindo mão. Eu não estou abrindo mão do que aquilo que eu também me, me, me trouxe muitos ganhos. Não estou Claro. falando mal dessa abordagem, A questão não é a mas eu tô técnica, né? É o olhar para, né? é olhar para e assim me permitindo ampliar esses olhares cada vez mais para não ficar engessada na técnica. Uhum, Né? Porque eu percebia que tinha casos que não fluíam com a técnica. Então, isso me deixava pressionada, ansiosa, né? uhum, Então, a gente precisa entender que cada ser humano pode ser que ele não faça sentido para ele a determinada técnica, e tá tudo bem, né? uhum, E eu nunca tive esse negócio de impor a técnica. Eu sempre, na primeira sessão, eu explico como é que é a técnica, até para a pessoa ver se vai combinar com o estilo que ela está buscando. uhum, Mas, mesmo assim, eu me vejo agora sem essa necessidade de achar que a técnica é útil para determinadas situações, sabe? Eu consigo ampliar o meu olhar e olhar além. Eu consigo olhar além. Então, essa visão de vínculo de apego, trauma, né? Porque a TCC trabalha muito com crenças, isso aí a gente já tem bem treinadinho, uhum. mas o trauma, entrar, mergulhar nas questões, né, do trauma é vicariante, né, Cecília, que você fala. Da Então, traumatização, quando você escuta, você pode estar, né, exposto a ouvir muito e estar presente dentro de processos de trauma, e se você não nota as afetações que isso tem em você, isso pode levar para uma traumatização vicariante, sim. Nós estamos expostos à então, traumatização vicariante. então eu estava percebendo isso, só que eu não estava sabendo dar nomes. Né? Eu estava percebendo que eu estava entrando, né, em processo de exaustão por conta de tantas histórias, né, traumáticas, histórias difíceis, né, e que eu estava ali sendo, né, consumida pelas histórias do outro. Então, eu entrei nesse lugar de maldição e fiquei um pouco ali sem saber o que fazer. E quando eu encontrei esses novos caminhos, eu realmente comecei a me olhar com esse amor, com essa gentileza que eu estava precisando fazer esse retorno, né? A Uhum. esses lugares em mim, que já existe em mim, né? E Então, como é o muito processo, interessante. você sente que o terapeuta de si te deu um processo claro, te deu um passo a Ah, passo ele me deu para. um passo, assim, gradativamente você vai fazendo esse mergulho, né? Você vai entrando em contato com a sua experiência, que você vai trazendo insights para nós e colocações e exercícios e tudo que você traz contribui para você chegar cada vez mais nessas habilidades, né, de construir esses recursos de nutrição interna, né, de você aprender a se nutrir.
E né? alguns desses recursos e desses processos, você conseguiu adaptar algumas coisas para os seus atendimentos? Levou algumas Ah, já, coisas? claro, a gente sempre Eu não sei se você coloca. Ah, não, teve um que você até botou lá, falou assim: ah, esses aqui você pode também. Foi um exercício, eu acho que de modelar. Você pode fazer, botar sua logo. Não sei se você falou isso, vocês podem usar, não, 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 vou disponibilizar aqui o PDF. Ah, eu uso, sabe por quê, Cecília? Porque é tão interessante você. Primeiro, você só leva o outro até onde você foi, dentro de você. Então, Uhum. eu entendo isso, sabe? Que é, eu percebi que quanto mais eu mergulho, mais eu consigo ser o suporte para esses mergulhos das pessoas que eu estou ali como apoio, como suporte, como facilitadora, entende? Eu não me vejo como psicóloga, porque eu sou psicóloga, né, natação, mas eu sempre tive essa visão que dentro das outras pessoas, dentro do ser humano, existe uma beleza tão grande, e as pessoas não conseguem ver isso. E a gente só está ali como um facilitador desse processo do outro, né? Sim. Ajudar a pessoa a se perceber e ampliar esse olhar sobre si mesmo, né? A sair desses lugares onde existe muitas crenças difíceis, muitos lugares dolorosos, a gente só está ali como um facilitador. E se eu já vivenciei isso, já venci algumas coisas, então a gente consegue possibilitar isso para o outro, mas não indicando o caminho. Acho que é isso que eu a gente não precisa indicar o caminho, mas a gente pode fornecer recursos que você também já vivenciou e que vai possibilitar esse respirar também para o outro, né? Eu Sim. também vim desse lugar de depressão e foi bem complicado para mim na época. Foram 2 anos tomando remédio, foram 2 anos fazendo tratamento psiquiátrico, foram 7 anos fazendo terapia. E eu cheguei nesse lugar da TCC, né, assim, de psicóloga clínica há 15 anos, né? Quando eu tive depressão, eu era muito novinha, eu tinha 19 anos. Então, Nossa. para mim, foi muito traumático esse processo todo, porque nenhuma Uhum. das minhas amigas tinha isso, né? Então, assim, gente, a Fernanda ficou doida. Mas não Ainda mais é, foi nessa um idade, processo. né? Que é a flor da idade, você devia estar sentindo outra É, coisa, tem essa desaprovação, né? Para com social. isso, onde já se Você viu, não né? precisa de remédio, você não precisa É, disso, não, terapia, você ficou doido. E aí, hoje, eu vejo, assim, que quando eu cheguei nesse lugar de buscar essas formações, eu já estava nesse lugar assim, não é só isso, não, não, só a clínica, só os protocolos, só as formações, só as vivências práticas que eu tenho, não é só isso, porque eu estava me engessando junto com o processo e ficando insatisfeita e me cobrando uma cobrança absurda. E aí eu comecei a te seguir, comecei a perceber a sua fala e aquilo começou a conectar e aí eu passei a fazer os processos e eu acho que isso tem sido tão bom porque eu já tinha falado para mim mesmo assim, não vou fazer mais ciclos enormes de terapia, não vou porque eu já conheço os processos, eu já sei, né? Já uhum, fiz psicanálise, já fiz todo quanto é tipo de terapia uhum. e E aí falei, não vou, e também acho que não é esse o meu caminho, assim, ficar só fechada na psicologia, né? Porque você não precisa ficar engessada 200 anos fazendo a mesma coisa. Não é isso que vai fazer a gente mais feliz. Uhum. Então, eu comecei a partir das minhas afetações, a partir das minhas vivências, com as minhas traumatizações, né, sendo afetado pelas dos outros, eu comecei a perceber, não, tem mais aí, eu preciso buscar mais coisa, eu preciso ampliar o meu olhar de mim e do outro, eu preciso ampliar, e me veio isso. Essa inquietação fez com que eu me conectasse com você, né, essa minha disponibilidade de buscar, né, que nós somos buscadores, né? Nós somos eternos buscadores de nós mesmos. O que Sim, mais a gente sim. ensina é o que mais a gente precisa aprender, né? É uma das bênçãos de Kiron, né? O Kiron, ele buscou a cura da ferida mortal dele
Até o dia que ele foi abençoado por Zeus para ir para sua constelação. Kiron nos ensina que a busca não tem fim, né? No caso do mito do Kiron, né? O sofrimento dele se encerra com a morte. Então, eu acredito que a gente vai compreendendo que esses lugares de dor em nós, eles se tornam grandes aliados se a gente encontra um outro Sim. caminho para olhar para isso, se a gente encontra essa forma mais aberta ou mais gentil de um relacionamento interior que possa oferecer esse florescer e menos consertar a si mesmo e mais apoiar a si mesmo no próprio processo de florescer, sendo o nosso maior aliado e não o nosso principal algoz, né? Que a gente acaba se É, tornando muitas vezes, né? e E essa essa perfeição aí de consertar a si mesmo, para que isso? A gente não tem que ficar o tempo inteiro tentando nos consertar, né? É isso que quando, acaba com a gente. quando você falou isso, eu lembrei da aula do módulo avançado, do 3 e 4 da focalização, que o Fábio trouxe uma fala do Carl Rogers, que diz assim: as pessoas são tão maravilhosas quanto o pôr do sol, se as deixar ser. Quando olho para um pôr do sol, não dou comigo a dizer, suavize o laranja um pouco no canto direito. Não tento controlar o pôr do sol. Eu assisto com admiração enquanto ele se revela. Esse é um olhar interessante para nós mesmos É, e para o processo ter um olhar. terapêutico, né? Em vez de consertar o pôr do sol, a gente permitir que ele vá se revelando e contemplando e vendo que tem mais de mim em mim mesmo. Eu acho que é isso que a gente acaba vivendo. E, enfim, foi para isso que nasceu o Nossa, terapeuta de exatamente si. isso. Não, exatamente isso, Cecília. A gente não tem nada para consertar, a gente só precisa se olhar com esse olhar mais contemplativo, né? De que existe beleza até nessas estranhezas dentro de nós. Por exemplo, a depressão foi meu maior tesouro. Foi a partir da depressão que eu virei psicóloga, porque comecei a buscar, 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 buscar. Isso foi para mim um propósito de vida. Isso tornou para mim um tesouro, né? Sim, Então, e você está completamente habilitada, né, em apoiar outras pessoas, sabe, tendo visitado um lugar de profunda dor como esse, da depressão, né, conhecendo esse lugar e encontrando os caminhos de saída e hoje nos relatando toda essa beleza que você encontrou em si mesma, né, por caminhos mais gentis, não de consertar a depressão, mas compreender os presentes dela para você, né? E é quem você se verdade. torna quando você é esse espaço que é capaz de abraçar isso em você, que passou pela depressão e que hoje está a É, cargo de apoiar outras pessoas, agora de um lugar de muito mais escuta, de muito mais tranquilidade, de muito mais paciência, de muito mais companhia. Quando o nosso cliente sente isso, quando, nossa, eu realmente eu falo isso com muita insistência, porque até hoje eu não vi nada mais transformador que isso. Nunca vi nada mais transformador do que esse olhar, do que essa escuta e do que esse estado de ter com quem, né? é, Quando você sente que o seu terapeuta está ali contigo e que ele não vai resolver o seu problema, mas ele está do teu lado, te apoiando na sua própria jornada. Ou seja, uma das frases que eu ouvi e que eu uso muito nos atendimentos e eu ouvi: isso que você está vendo agora, você não precisa passar por isso sozinha agora. Agora, nesse momento, eu estou aqui com você. Você não você. precisa atravessar esse vale sozinha, você não tem que atravessar esse vale sozinha. Neste momento agora, eu estou aqui com você. Eu acho isso de um poder de, puxa, vamos lá. Então, eu acho que é isso que a gente muda na nossa linguagem, no nosso olhar e na nossa escuta. Mudou linguagem, mudou olhar e mudou escuta. Eu sempre tive uma escuta muito presente, muito atenta. Mas para além da escuta, da história biográfica do cliente, né? Você sai desse lugar também só da fala e da queixa do cliente. Você começa a escutar o todo que ele traz. Isso. Ele traz muita grandeza através de um discurso, né? Através de uma fala, através de uma respiração, através de um incômodo, né? Através da percepção que ele tem dele mesmo. Então, assim, é bem amplo, né? A gente falar isso numa live é um assunto para várias outras, né?
Sim. Muito dos assuntos que você traz aí, que as pessoas podem buscar, essa questão do vínculo. Nossa, você poder ser um espaço de vínculo seguro para o outro. Até respiro. Sabe? Que agora eu sei fazer isso comigo. É, sim, porque muitas vezes, né, o terapeuta que tem essa clareza, ele vai ser a primeira referência de vínculo seguro para a pessoa que está vindo destruída de processos de vínculo. Trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento. Então, a ferida dessa pessoa está no relacionamento. E às vezes é a primeira vez que ela vai ter o olhar de alguém que não vai te invadir as fronteiras dela, se ela tiver histórico de abuso, uma escuta que não vai estar a cargo de julgá-la ou classificá-la, e uma presença que estará com ela do ponto que ela está, sem que ela precise ser diferente para ser aceita. E é isso que vai curar ela, não é a técnica. É ela viver Verdade. essa qualidade. Porque É, trauma, do mesmo jeito que o trauma de relacionamento nasce de uma ferida de relacionamento, a cura também nasce do encontro. verdade. E somos nós Nossa. que estamos a cargo disso. Então, ser É, terapeuta é desafio top master. A gente top precisa ser master. terapeuta de si para então Conseguir ser terapeuta de alguém para do poder gerar outro. esse É, eu encontro vejo que gera essa cura, essa transformação. Nossa, Cecília, isso que você deu já foi uma aula, né? Isso que você falou aí de trauma. Porque às vezes as pessoas confundem trauma, evento, com traumatização, que elas Sim, muitas vezes não sabem, né? O que é é, traumatização. sim, exato. Então, o trauma, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho trauma. Nossa, quase todo mundo fala isso. Não tem trauma, porque ela não tem ainda, Porque eu né? não tenho um evento que eu entendo como trauma. Eu não fui abusado na infância, não fui sequestrado, não fui violado. Porém, o meu self já não é mais completo, uma vez que eu me vejo em partes, né? A minha Uhum, espontaneidade já não existe mais porque ela me foi castrada. O meu sorriso já fragmentada. não é inteiro porque quando eu sorri inteiramente, algo me aconteceu. Tudo isso a gente está dentro do universo da traumatização, né? Eu não me sinto bem em ser eu mesmo, porque eu aprendi ao longo dos meus relacionamentos na vida que ser eu mesmo não é uma coisa boa, eu precisava ser diferente. Uhum, Ou seja, a gente está num universo muito mais amplo do que os eventos em si, mas como eu é, passo a me perceber. Então, do mesmo jeito que trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento, a transformação também vem pelo relacionamento. Por isso a importância do vínculo, Fê. A gente está indo para os 10 é. minutinhos finais, então quero muito te agradecer Ai, todo foi muito esse tempo. legal. Foi tranquilo, né? Foi, Quando eu embora a gente convidei fique a um pouco. Fê, falei, Fê, eu gostaria de trazer alguém, porque uma coisa é eu vim aqui falar do terapeuta de si, fui eu que escrevi, fui eu que produzi, fui eu que tudo, né? E outra coisa é alguém que passou pelo processo, que viveu a transformação, e eu gostaria que as pessoas conhecessem alguém, enfim, ela super aceitou generosamente. E ao mesmo tempo a gente fica um pouco nervoso, puxa, eu vou lá falar, ver o que vai falar. Eu falei para ela, mas Fê, eu vou te fazer perguntas, você fala o que vier, e vai ser muito legal. Então, ó, Foi primeira ótimo. coisa, a live tá salva já, quem tá escrevendo, vai ficar disponível aqui, assim como as outras 5 lives da minissérie. Lembrando, gente, segunda-feira começa o workshop Terapeuta de Si. Então, o workshop é essa primeira vivência do curso Terapeuta de Si. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Fora o workshop, eu estou preparando muita coisa para a semana que vem. E quem estiver assistindo às aulas vai poder aproveitar muito tudo que eu estou preparando. Então, se inscreve. 100% online, 100% gratuito. Começa segunda-feira, né? Deixa eu só checar aqui se eu perdi alguma pergunta, porque tem bastante comentários, mas comentários desses de que legal isso que você está falando, sabe? As pessoas concordando aqui com a nossa fala. Não vi nenhuma pergunta nos seus comentários, É, então ela vai estar aqui disponível para vocês. O workshop começa segunda-feira. Aproveitem as lives que continuarão disponíveis aqui, as 6 lives que a gente fez. Minissérie Cuidando de Quem Cuida. E Fê, de novo, obrigada de coração. ai, que é isso, foi Que a uma sua honra. Façam jornada sim, esse curso é inspire. maravilhoso. Façam tudo que a Cecília fizer, porque ela é muito fera. Muito fera. Muito boa Obrigada, querida. experiência. Obrigada, você. Obrigada de coração. E a gente se vê, então, segunda-feira no workshop. Fê,
Beijo no coração. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.